salve, rapaziada! Pois é, meus amigos, mais um empate do São Paulo. Quando que o São Paulo vai vencer nesse Brasileirão, hein? 4 jogos, 4 empates e míseros 4 pontos. Caleri preocupa o DM do São Paulo e após o fim do jogo teve treta no gramado. Bastidores do São Paulo pegando fogo. Bora falar sobre isso aqui neste vídeo, tá bom? Pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos aí. Muito obrigado a todos pelo apoio de sempre, fechou? Rapaziada, perdão aí, eu tô com dificuldade para falar. Não é possível fazer live, tá bom? Porque fazer live sozinho, 1h30 falando sozinho, não dá. Silva ainda não está disponível para fazer live, está viajando. Então eu preferi aqui fazer apenas o vídeo de pós-jogo, fechou? Com muita dificuldade, mas fazer aqui esse esforço para fazer esse vídeo aí em respeito à nossa audiência que está sempre conosco, beleza? Então se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha. Mais um jogo aí do São Paulo, mais um jogo sem vitória, né? Por incrível que pareça, o jogo foi acima das expectativas. Não vou aqui falar que foi um primor de jogo, logicamente que falando de São Paulo Futebol Clube, mas o São Paulo foi um time competitivo. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. O São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo o jogo por 2-1. E olha que, mais uma vez, nós tivemos diante de uma arbitragem bastante confusa do Davi Lacerda. Bastante confusa, porque teve um pênalti dado ao Botafogo, que o VAR recomendou a revisão e ele cancelou o pênalti. Eu, particularmente, não achei nada. Lance de jogo, disputa de bola na área ali, do Alan Franco. Eu não vi nada ali. O árbitro marcou o pênalti em campo, o VAR chamou para revisão e ele cancelou o pênalti. O São Paulo tinha saído na frente com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha, mais uma vez, marcando um gol. 3 jogos do Ferreirinha aí, os últimos 3 jogos, 4 gols, né? O craque Neto, né? Ressuscitou, despertou o Ferreirinha para a vida. O Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo em um baita golaço. Infelizmente, depois o São Paulo não fez ali a proteção da entrada da área como deveria. E o Savarino, que pega muito bem na bola, não pode ter essa liberdade. Savarino marcou um golaço. Vi gente falando que o Rafael falhou. Olha, me desculpe, mas quem falar que o Rafael falhou naquele golaço do Botafogo, nunca chutou uma bola na vida. Nunca chutou uma bola na vida. Infelizmente, é a realidade. Tá? São Paulo ainda voltou a estar na frente do placar. O Ferrarese marcou um gol. A arbitragem anulou por impedimento, porque o Matheus Alves estava no lance. Cara, que absurdo. O Matheus Alves não participa do lance. O Matheus Alves não impacta em ação nenhuma de nenhum jogador do Botafogo. Então é impressionante como as arbitragens, as interferências do VAR, elas roubam a cena jogo após jogo. E na minha visão, o São Paulo foi prejudicado na anulação desse gol. Para mim, uma anulação absurda, patética. Eu queria que você comentasse, você achou justa a anulação do gol marcado pelo Ferrarese por interferência do Matheus Alves no lance? Opina, pessoal. Opina. Quero saber sua opinião, tá bom? Mas logo depois, o André Silva marcou. O André Silva, que entrou no lugar do Caleri ainda no primeiro tempo, colocou o São Paulo na frente, né? Quando a fase de um jogador ela tá boa, quando um jogador está confiante,
ele acaba fazendo um reboliço, né? Quando o Ferreirinha recebe a bola do André Silva, 3 marcadores vão em cima dele. 3, e deixa o André Silva sem marcar. Ferreirinha viu, devolveu a bola para o André Silva, que chapou de esquerda e colocou o São Paulo na frente do placar. O São Paulo foi para os vestiários no intervalo, vencendo o jogo. Mas o primeiro tempo do São Paulo foi bastante interessante. Foi um primeiro tempo elogiável, um primeiro tempo jogado com inteligência, porque o São Paulo é um time que gosta de praticar o futebol apoiado, o Botafogo gosta de praticar um futebol de transição rápida, mas o São Paulo conseguia tirar a velocidade do jogo. O São Paulo conseguia trocar passes para esfriar o Botafogo. Caraca! O São Paulo conseguia esfriar o Botafogo. Então os gols foram marcados aos 20 minutos pelo Ferreirinha, aos 23 o Savarino empatou e aos 57 minutos do primeiro tempo, tá? Acréscimo pra caramba, o André Silva conseguiu colocar o São Paulo na frente. São Paulo voltou sem mudanças. O Botafogo, como esperado, faria a pressão e fez. Tá? O Botafogo buscou pressionar, subiu a marcação e o São Paulo conseguia segurar e controlar a velocidade do jogo. Aos 12 tivemos ali o chute do Marcos Antônio, que chuta mal pra caramba, né? O Pablo Maia chuta tão bem, né? O próprio Alisson bate bem na bola. O Marcos Antônio tem que melhorar o fundamento do chute. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu pôr aqui na tela a... Eu acabei dando aí uma pincelada no jogo, mas deixa eu pôr aqui na tela, rapidamente, a escalação do São Paulo, porque o Zubeldia, até de certa forma, deu uma surpreendida aí, né? Ele mandou a campo esse time aí, com o Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros com Arboleda, Ferrarese e Cédric não, e Alan Franco, a linha de meio campo com Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, aliás, o Wendel, e também o Matheus Alves, e o Caleri e o Ferreirinha. É um 3-5-2, mas na prática, esse time se comporta mais num 4-2-3-1. Por quê? Sem o Lucas Ferreira pela direita, o Cédric ele acaba se comportando como um ponta pela direita e o Ferrarese se comportando como um lateral. Então acaba que vira um 4-2-3-1, com o Cédric atuando ali na linha mais à frente, junto com o Matheus Alves, o próprio Wendel e também o próprio Cédric, né? Então, a escalação foi interessante. Lógico que a gente queria ver o Lucas Ferreira jogar. Porém, o Lucas Ferreira vem de um desgaste físico, né? Ele jogou os 2 últimos jogos completos e o Lucas Ferreira é um jogador de correria, de intensidade, o que exige muito da parte física dele. E na fase que nós estamos, a melhor coisa é poupar aí, evitar o máximo de lesionar jogadores, né? Já temos aí a situação do Caleri. Agora, se o primeiro tempo do São Paulo ele foi muito bom, onde na minha visão o São Paulo foi melhor, o São Paulo finalizou mais, né? O primeiro tempo ali o Rafael fez uma boa defesa. O segundo tempo o jogo foi diferente. O São Paulo ele acabou aos poucos sendo engolido pelo Botafogo, tá? Ele acabou sendo aos poucos sendo empurrado para trás e virou um jogo de ataque contra a defesa, onde o São Paulo raramente conseguia sair ali para um contra-ataque. Mas, poxa, não dá, né, gente? O São Paulo é um time que a gente sempre critica. Sofre demais para criar chances de gol. Quando o São Paulo cria, o infeliz que recebe a bola em condição de finalizar, perde o gol. Poxa, o São Paulo já tem dificuldades em segurar placar a favor.
O São Paulo, quando ele está vencendo por 1-0 ou 2-1, ou seja, com a diferença mínima, ele não consegue se comportar de forma ofensiva. Ele se recua achando que aquilo é um placar seguro. A gente entende o cenário de jogar fora de casa, é difícil, é diferente, mas, poxa, administrar placar faltando meia hora de jogo, não dá, né? Você administra jogo quando tá ali nos finalmente, mas faltando meia hora de jogo, segurar placar, não dá. Aí você acaba convidando o adversário para te atacar, você vai se defendendo, vai se defendendo, vai se defendendo, mas é o famoso ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai passar. E olha que nesse jogo, mais uma vez, o Rafael foi o grande jogador do São Paulo no jogo. E aqui vem um ponto, né? Quando o seu goleiro ele é sempre o melhor do seu time no jogo, isso é sinal de que algo está muito errado. E algo errado tem no São Paulo. O São Paulo, ele ainda não consegue empolgar, embora em relação ao jogo contra o Cruzeiro, para esse, fora de casa, contra um Botafogo mais qualificado, o São Paulo deu uma leve evoluída, na minha opinião. Quero saber a de vocês. Mas, poxa, dava para ter saído do Nilton Santos com a vitória. O Ferreirinha limpou a jogada e passou para o André Silva, o famoso faz e me abraça. André Silva fura. Já no final do jogo, Ferrarese levantou a bola, Luciano cabeceou. Ferrarese não, Enzo Dias levantou a bola na área, Luciano sozinho cabeceou para fora, gente. Então são gols que fazem falta. São gols que fazem falta, que não podem ser perdidos. Não podem ser perdidos. Então, para mim, Rafael foi o melhor do jogo, mas eu gostei muito também da participação do Matheus Alves, tá? O jovem Matheus Alves foi titular, ele deixa o meio-campo do São Paulo leve, ele deixa o meio-campo do São Paulo mais intenso, porque ele flutua. Não achei o Wendel ruim, tá? A questão é que o pessoal tem que entender que o Wendel e Enzo Dias são jogadores distintos. O Enzo Dias é um jogador de mais força física, mais vigor físico e de atacar mais o corredor. O Wendel, ele é um jogador que ele também te dá profundidade, mas ele tem também por perfil trabalhar mais por dentro, ali como um meia pela esquerda. Então ele também auxiliou muito ao jogo do Matheus Alves nessa partida. Então o Wendel não foi ruim. Eu respeito a opinião de quem discorda, mas eu acho que a leitura correta é de que o Wendel, ele jogou nesse jogo fechando mais por dentro, auxiliando o Matheus Alves nessa construção de jogo, tá? E o Enzo Dias é um jogador de mais corredor. É isso, o Enzo Dias tem dificuldade em criar. O Wendel tem facilidade em criar. Tá bom? Então são dois pontos importantes. Ferrarese fez uma baita partida, na minha opinião. Ferrarese fez uma baita partida. Ferreirinha tá confiante, tá liso. Agora, vamos aqui também, né? Acho que o Zubeldia peca. O Zubeldia acertou na escalação, mas ele peca na insistência com o Luciano, cara. Luciano não tá dando. Zubeldia precisa entender isso. Ele tem que ler melhor o jogo. Não é possível que o Zubeldia vai insistir tanto no Luciano. Até quando? Não tá dando. Não tá dando. O Luciano tá andando em campo, atrapalhando. Então, é leitura de jogo do Zubeldia. Lógico, a pressão em cima dele tá enorme, do Zubeldia. São Paulo, 4 jogos no Brasileirão, 4 empates, 4 pontos em 16, em 12 possíveis. É muito pouco. Neste momento, o São Paulo está lá na parte de baixo da tabela do Brasileirão. A pressão por vitória é grande. E temos o clássico Sansão pela frente. Então, a pressão no Zubeldia, ela aumenta. Ela aumenta e, claro, o São Paulo está devendo futebol, o Zubeldia está devendo resultado, leitura de jogo, evolução.
O São Paulo, quando tem o placar a favor, não consegue administrar, não consegue segurar. Já quero saber sua opinião aí sobre esse empate do São Paulo. Muitos até apostavam que seria um empate xoxo ou uma derrota. Não, foi um baita jogo, tá? O espetáculo futebol foi muito bom. Foi um jogaço de lindos gols. A questão é que é mais um jogo em que o São Paulino ele sai frustrado, porque dava para o São Paulo ter vencido o jogo, assim como foi frustrante contra o Alianza Lima. É impressionante, tá? E eu vou até aqui soltar uma pérola. Esse time do São Paulo faz o torcedor, faz a gente sofrer mais do que levar um pá de galha, do que levar um chifrão, sabe? O São Paulo faz a gente sofrer mais do que levar uma galha. Impressionante. Esse time, o que esse time faz com o seu torcedor. É impressionante. Agora, não esqueçamos, tá? Não esqueçamos. Aqui, ó, o verdadeiro alvo do nosso protesto daqui para frente se chama Júlio Casares e Carlos Belmonte, tá? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários esta mesma hashtag aqui, ó. Não se esqueçam. Coloquem nos comentários aí esta hashtag aqui, ó. Hashtag Fora Casares. Precisamos atingir essa diretoria maldita, essa diretoria morfética. Precisamos atingir essa diretoria amadora, ridícula, incompetente. Não dá mais. Não dá mais para o São Paulo sobreviver nas mãos deste cidadão aí, ó. Então, daqui em diante, sabemos, o elenco é fraco, jogadores estão devendo, Zubeldia é fraco, não é técnico para o São Paulo, todo mundo já sabe. Mas bora parar de bater na mesma tecla. Bora mudar o foco? Bora. Vamos mirar no verdadeiro culpado? Aqui, ó. Hashtag Fora Casares, bora fazer pressão? A pressão do torcedor de rede social tem seus efeitos, tá? Vocês mesmos já sabem que sim. Então, bora meter pressão em Júlio Casares. Ele precisa se explicar, precisa botar para fora Carlos Belmonte, barriga de cadela prenha, bucho de lavagem, tá? Carlos Belmonte, boca de farofa, bucho de lavagem, barriga de cadela prenha, tem que vazar do São Paulo. Então, este cara aqui, ó, tem que ser o nosso verdadeiro alvo. Fazer Júlio Casares vazar do São Paulo. Tá? Como o São Paulo frustrou o torcedor mais uma vez, a gente viu ali no final do jogo, né? Treta em campo. O Alan Franco estava revoltado e foi cobrar o camisa 10 do Luciano de alguma coisa que aconteceu no jogo. Talvez os gols perdidos no final do jogo. O Alan Franco partiu para cima do Luciano, o André Silva entrou na frente, o Alan Franco e o André Silva ficaram ali cara a cara discutindo e foram separados. Mas eu gosto dessa atitude, sabe por quê? Porque pelo menos isso mostra que eles estão indignados, assim como o torcedor. Assim como o torcedor, ele fica puto da vida e ele sofre com esses resultados que escapam pelos dedos, o jogador também está aí demonstrando que está puto da vida, que está irritado, porque sabe que era uma vitória possível e o São Paulo deixou essa vitória escapar. Então, palmas para o Alan Franco pela coragem, por ter peitado um dos queridinhos do Zubeldia, um dos protegidos do Zubeldia. Palmas ao Alan Franco, que peitou o Luciano e que peitou o André Silva. Porque os dois perderam gols. Não sei aqui qual foi o teor da cobrança, mas algo parece que tem a ver com os gols, tá? Inclusive, o Gabriel Sá, que estava no estádio, escreveu:
Alan Franco e Luciano se estranharam depois do apito final. O zagueiro argentino foi fazer algumas cobranças ao camisa 10 e ele não gostou nada. Depois, André Silva também discutiu com Alan Franco e os dois se encararam e os companheiros afastaram a discussão. Queria saber aí a opinião de vocês sobre esta cena que vocês estão vendo aí. Ó. Alan Franco ficou puto da vida com mais uma vitória do São Paulo que deixam escapar por entre os dedos, tá? Pessoal, comenta aí. Comenta aí e vamos fechar aqui o nosso pós-jogo de Botafogo 2, São Paulo 2, com a situação do Caleri, né? Caleri está aí na tela. O Caleri saiu aí machucado ainda no primeiro tempo. Vou pegar aqui um minuto exato em que o Caleri saiu. Caleri foi substituído aos 34 minutos do primeiro tempo. Em uma dividida aí, ali com o Marlon Freitas, ele pisou em falso e precisou deixar o jogo ainda no primeiro tempo, tá? Informação preocupante. Situação de Caleri está preocupante, escreveu Alexander Vieira. O atleta já sabe que teve algo grave. Ele sente isso. O departamento médico evita precipitação, mas também está bem pessimista. Grande chance de LCA. LCA é o ligamento cruzado anterior, que é a pior lesão ligamentar de joelho que pode ter em um jogador de futebol. A famosa lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. E amanhã, caso seja confirmado, é o fim da temporada para o argentino. Já que estamos no mês 4, lesão de LCA aí demora em torno de 8 meses, em alguns casos até 1 ano, para o jogador voltar. Se a fase do Caleri é ruim, agora o São Paulo pode ficar sem Caleri, somente com André Silva e o imediato substituto, o Rian Francisco. E aí, com certeza que o São Paulo terá de ir ao mercado no meio do ano. Querendo ou não, podendo ou não, São Paulo vai precisar ir ao mercado no meio do ano, porque o Caleri pode ter aí tido uma lesão grave de joelho, famosa lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. Vamos torcer que não, apesar da fase ruim, ninguém aqui vai torcer para que o Caleri se machuque de forma séria, até porque é um ativo do clube, é um trabalhador do clube e ninguém merece passar por uma situação dessa, né? Então vamos torcer para que o Caleri não tenha tido nada de grave. Vamos torcer. Mas realmente preocupa, tá? Realmente preocupa. É isso, gente. É isso. É isso. Amanhã voltamos para a nossa live aqui. Eu, infelizmente, não consegui fazer live porque tá muito doendo minha boca para falar sozinho durante 1h30 aí, tá bom? Mas é isso, se inscrevam no canal mais uma vez, dá aquela moral aí pra gente, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.